Seu Gilberto, antes da gente falar da partida, vamos falar dessas movimentações do Atlético no mercado de transferências. É dinheiro. Porque o Alisson está praticamente certo como jogador do Shakhtar Donetsk. Viaja provavelmente hoje para a Ucrânia para finalizar esse acordo. Jogador de 19 anos que deve fechar aí uma transferência para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 14 milhões de euros fixos, mais 2 milhões variáveis por metas ali, bônus que ele pode alcançar já com a camisa do Shakhtar Donetsk. Lembrando que o Atlético tem 80% do jogador, então o Galo fica aí com cerca de 12 milhões de euros. É um bom dinheiro, hein? E ainda hein? vai manter 15% de percentual pensando em uma venda futura, até porque esse movimento do Alisson pro Shakhtar, a gente pode enxergar como uma porta de entrada para a Europa. Então, se ele tiver uma outra transferência, seja para qual clube for, o Atlético mantém 15% para arrecadar e poder também negociar esses 15% numa possível futura transferência do Alisson. Lembrando, ontem aqui no 98 Futebol Clube, quando estourou essa notícia, a gente já trazia que era uma oferta superior aos 12 milhões de euros que o Leicester ofereceu no começo do ano. Time da Premier League, da Inglaterra, o Alisson tinha essa vontade de se transferir, a negociação não aconteceu e agora sim se desenvolve com o time ucraniano. O Alisson vai ser jogador do Shakhtar Donetsk, deixa o Atlético aos 19 anos e se torna a terceira maior venda da história do clube. Primeiro o Bernard, 25 milhões de euros, depois o Paulinho para o Palmeiras por 18 milhões de euros e agora o Alisson com seus 14 milhões de euros, ultrapassando Emerson Royal, Gilberto Silva, deixando uma galera para trás. E aí, Gilbert? Reposição? Então... Teremos ou é só pra essa? gente finalizar essa questão do Finaliza que eu Alisson, tenho uma questão sobre esse lado do campo aí. Porque ontem você até trouxe esse questionamento, né? Quando que a janela fechava lá na Ucrânia? Ainda tem um tempinho lá. Até terça-feira. Até terça-feira, fecha a dia janela. 11 de março. Então ela fecha aí em 4 dias. O Atlético, o Shakhtar e o Alisson tem 4 dias para finalizar esse acordo, porque lá na Europa, em cada país, fecha diferente. Na Espanha, por exemplo, o Palmeiras teve que correr, porque a janela para trazer o Vitor Roque se encerraria na sexta-feira, mas na Ucrânia tá de boa, ainda tem 4 dias, então é tranquilo. Agora, o Alisson tá de saída. O Palácio já tem um pré-acordo com o Vasco, que também deve se desenvolver depois da final do Campeonato Mineiro. Mas será que agora o Palácios vai pra lá? Então, porque a interrogação, o asterisco, não é interrogação, o asterisco que tinha em relação a essa negociação do Palácios era: precisamos do Palácios aqui, porque se chega uma oferta e a gente tem que liberar alguém rápido, ou se alguém se contunde, a gente não tem jogadores nessa característica. Hoje temos o Alisson, o Palácios, o Coelho. Graças a Deus, hoje o Atlético foi muito bem no mercado e tem mais opções. Daqui a pouco tá voltando o Júnior Santos também, pode jogar ali. Mas aí, se você tira o Alisson e talvez com essa possível saída do Palácio, o Atlético, e com a chegada do João Marcelo também, não tá na hora do Atlético ir no mercado e buscar mais um atacante, não? Pois é. O Cuca deve tá sorrindo, porque esse dinheiro tá entrando, e até na coletiva ele deixou isso muito bem claro. A gente foi atrás de outros jogadores, mas temos um orçamento, temos que trabalhar com esse orçamento, vamos ajeitando aqui, vamos ajeitando ali. Mas pinta esse dinheiro. Não sei se para esse lado do campo, talvez o Cuca não esteja pensando em jogadores para essa posição, talvez fique o Palácios mesmo. Mas daqui a pouco volta o Júnior Santos, vai ter ali o Cuca. Ele vai saber usar esse elenco que ele tem pra suprir essa... O Cadu daqui a pouco volta de lesão também. Mas o Cadu é mais centroavante, mais lá na frente. Mas é mais uma opção de ataque. Mas assim, talvez isso sirva pro Cuca reforçar alguns outros setores. Talvez ele não tenha condições, porque não tinha dinheiro, tinha um orçamento limitado. Vamos ver pra onde vai esse dinheiro... Se vem algum outro jogador, outra posição, ou se o Atlético vai tentar repor daquele lado. Eu acho que tá mais fácil ficar o Palácios do que o Atlético contratar um jogador para aquela posição. Talvez até contrate, mas para um outro setor. Nesse momento, diga-me uma cosita aqui, que é o seguinte, porque o Alisson tá indo para a Ucrânia, né? Por falar em asterisco, né? Ele vai ficar onde ali? A Shakhtar não fica perto do conflito fica ali, não? Em Donetsk. Pois mas eles estão jogando lá? Não, eles não estão jogando lá. Pois o Shakhtar não tá jogando por conta da guerra. Então eles estão... Porque eles estão jogando fora, porque a cidade também tá sendo bastante afetada. Okay. Mas assim, o campeonato tá seguindo, o Shakhtar joga a Champions League. Claro, não vai ser tão bom pro Alisson como se ele fosse pra Premier League no Leicester, por exemplo. Mas por outro lado, no Shakhtar eu acho que ele chega e joga.
No Leicester não tenho essa certeza. É. Se ele chegaria, seria titular absoluto. Então talvez seja interessante. E se ele fizer uma ou duas temporadas boas no Shakhtar, ele pode sim conseguir uma transferência e ir para um outro nível de Europa, um patamar acima, um maior centro. Nesse momento, Gilbert, com a saída do Alisson, o Atlético teria então para o ataque, como centroavantes, Hulk e Daverson, as duas opções principais. Pela esquerda e pela direita também, porque eles jogam pelos dois lados. Aí como pontas, o Atlético tem Coelho e Rony, hoje os titulares. Ainda tem Palácios, que tá na reserva, Júnior Santos, que tá machucado. E ainda tem para compor esse ataque o Caio Maia, o Cadu, o Luiz Felipe. O Luiz Felipe esse praticamente fora da temporada, até pela lesão que ele teve na pré-temporada. E tem o João Marcelo chegando também. Então, talvez essa linha de, vamos ficar com o Palácios e vamos reforçar outro setor, talvez realmente seja o mais interessante para o Atlético seguir.